Olá, meu povo, está começando mais um iPod, o videocast da SMAP. O programa de hoje tem um objetivo bem específico, fazer uma espécie de tutorial de como fazer um pré-projeto de mestrado profissional. Vou explicar. A SMAP fez uma parceria com a UFPE, está ofertando 30 vagas para o tribunal, sendo 15 para servidores e 15 para magistrados, para o mestrado profissional em políticas públicas com ênfase em poder judiciário. Mas as dicas que nós vamos compartilhar aqui hoje servem para qualquer pessoa interessada em fazer um pré-projeto de mestrado. Isso aqui vai valer ouro e vocês vão ver. Então, a gente recebe aqui na mesa colorida os professores Hernani Carvalho, que é coordenador do mestrado profissional em políticas públicas da UFPE, e Dalson Figueiredo, que é professor de seminário de dissertação e supervisor acadêmico do mestrado. Professores, sejam muito bem-vindos ao iPod. Mais uma vez, bem-vindos à SMAP. Obrigada por atender esse nosso pedido. E vamos embora trabalhar? Sejam bem-vindos, hein? Vamos embora. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Imagine, a gente que agradece. A nossa missão aqui é muito clara. Nós vamos fazer um podcast, um verdadeiro material de consulta, combinado? Para qualquer pessoa que queira desmistificar o famigerado pré-projeto do mestrado. Combinado? Perfeito. Então, professor Hernani, agora antes da gente começar aqui as dicas práticas mesmo, vamos falar um pouquinho de como é que está hoje o departamento. Nós tivemos recentemente aqui na SMAP um workshop em que os senhores participaram e que o senhor falou para a gente que agora, inclusive, a UFPE já tem um mestrado, ou um doutorado, além do mestrado profissional. Exato. Os programas de pós-graduação, eles geralmente começam com uma atividade de pós-graduação vinculada ao mestrado, que é aquela formação que a gente, logo após a graduação, a gente faz para se aperfeiçoar em alguma área, sobre algum tema e etc. Daí, o segundo passo, ou seja, para aquelas pessoas que gostaram do métier acadêmico ou da forma de estudar e se aprofundar sobre um determinado tema ou alguma área, muitas delas vão para o doutorado. Antes só havia o doutorado acadêmico, que era um doutorado, vamos dizer assim, mais voltado para problemas de grande envergadura teórica, com poucas aplicações, não muito focados em resolução de problemas. Com essas inovações que a CAPES vem fazendo já há algum tempo, é possível sim também termos um doutorado profissional, que é aquela pessoa que vai se especializar em determinado tema, levando em consideração esses aspectos tradicionais que a gente observa numa formação mais profissionalizante, que é trazer bagagem teórica, trazer conhecimento metodológico, inovação metodológica, para aplicar a um problema específico. Aí o que é que diferencia um mestrado de um doutorado? No profissional. Basicamente, o esforço, ou seja, o esforço que o aluno, o candidato emprega para buscar essa solução, ele é mais significativo e maior no doutorado, e no doutorado esse exige também uma inovação, ou seja, que o resultado do seu trabalho no doutoramento não tenha sido realizado ainda no nível da formação que ele está tendo, no caso, em políticas públicas. Seria uma inovação, não necessariamente ser uma inovação teórica, mas uma inovação de procedimento, uma inovação de produto, que é o escopo que está focado o programa profissional. Perfeito. Já fica a dica aí, hein, pessoal? Mas, vamos ao que interessa, vamos trabalhar? Olha só, vamos supor, eu vou contar um caso para vocês. Eu, Mônica, servidora deste tribunal há 11 anos, nunca me dediquei necessariamente à vida acadêmica. E me vejo agora diante dessa excelente oportunidade de fazer um mestrado, uma parceria da universidade com a escola. Mas não tenho nenhum conhecimento a respeito desse processo todo. Como é que eu sei, professor, que eu tenho uma problemática estudável?
Foi clara a pergunta? Foi, deu para entender. Então, assim, quem vai seguir mestrado ou doutorado, né, tem que guardar e tem que ter dúvidas sobre como as coisas no mundo ocorrem. E isso pode ser de qualquer área, né? Então, alguém que está na área de biologia, né, ele pode se interessar por questões de meio ambiente. Alguém que está na área de políticas públicas ambientais, ele pode pensar como certas políticas públicas foram implementadas. Alguém que está na área de física, ele vai pesquisar nêutrons, prótons e afins. Mas você tem que ter, né, a primeira característica é você ter essa dúvida, né, esse questionamento de saber um pouco mais sobre como a realidade funciona. E aí, a depender da sua área, você vai escolher um programa, né, que te ajude, né, a aprofundar e dar habilidades e ferramentas de como fazer esse tipo de investigação. Porque, né, existem várias formas de você conhecer a realidade. Por exemplo, a religião é uma forma de conhecer a realidade. O senso comum, né, manga com leite, né? Ou seja, aquele conhecimento que vem do dia a dia é uma forma de conhecer a realidade. Né? A filosofia é outra forma de conhecer a realidade, quando você vai usar o raciocínio, né, racionalidade para refletir sobre, né, ideias e pensamentos. Mas a ciência, né, tem uma questão muito específica, que ela tem um método. Então, o que diferencia a ciência de todas as outras formas de ver a realidade, essa lente que você usa para enxergar a realidade, é o método científico, que é um conjunto de regras, um conjunto de procedimentos que você tem que seguir para produzir aquela informação. Então, a gente diz que o conhecimento científico é o mais confiável, ele é o que mais se aproxima da verdade, porque ele tem esse conjunto de procedimentos que você tem que seguir. Né? Se você não segue, você não está fazendo ciência, está fazendo outra coisa. Então, um mestrado, um doutorado, ele vai te ensinar, né, essa regra de bolo de como se produz conhecimento de forma confiável. E qual é o primeiro passo? Não necessariamente para o pré-projeto, né? Assim, pronto, me inscrevi, fui lá, li o edital, vi as regras gerais. Qual é o passo a passo desse processo? Veja, a primeira coisa pegando um pouco a fala do Dawson, é você ter alguma inquietação sobre algo que acontece no seu ambiente de trabalho. Você que trabalha sei lá, na questão, ou você trabalha na questão de otimização dos processos que ocorrem dentro do tribunal. E você começa a enxergar alguns problemas. E você tenta, de alguma forma, resolver isso administrativamente, mas lhe falta bagagem para chegar com um argumento mais arrumado, lhe falta técnica para você operar alguma solução. E aí o que acontece? Você esbarra no medo de avançar na crítica sem ter respaldado teoricamente essa crítica e sem ter apurado operacionalmente uma solução. E aí o que acontece? Você não faz nada, você paralisa. Então, você que tem esse sentimento, você que acha que existe uma indagação, existe um problema, existe um elemento dentro do seu ambiente de trabalho que você possa contribuir, você já tem um germe para pensar isso em termos de pré-projeto e aplicar para o mestrado. Só para complementar o que a Hernani falou, você ainda corre o risco de implementar um remédio que é pior do que a doença e acabar matando o paciente. Então, isso ficou muito claro, por exemplo, na época da Covid, né? Na crise sanitária que a gente teve. Então, em algum momento, a ideia de que cloroquina seria um bom medicamento surgiu, mas sem nenhuma evidência científica. Então, como é que você vai sugerir, né, dar o tratamento ao paciente de um medicamento se você não tem certeza de que aquele medicamento causa o que você quer produzir? Então, na área de políticas públicas, tem muito programa, muita política que é implementada sem fazer esse dever de casa, de trazer evidências, de fazer um estudo preliminar, né, de usar a teoria para saber, né, desenhar o programa. Então, né, se você for fazer da sua cabeça, pode dar certo, mas também pode dar muito errado. Né? O que o mestrado vai te dar são ferramentas que vão minimizar a chance de dar errado. Ainda pode dar errado, claro, porque tem fatores políticos, estruturais, conjunturais, que podem afetar, né, o desenho daquela política. Mas, com certeza, você usando a ciência é a forma mais fácil de você minimizar a chance de erro. É por isso que você está doente e você procura um médico. Porque, né, você pode ir para uma bezendeira, né? Mas, né, na dúvida, é melhor você ir para o médico, porque ele vai ter o conhecimento acumulado de como aquela doença foi tratada, né, várias vezes de forma repetida e quais são os medicamentos que deram certo para tratar aquela doença. Ou seja, só fechando, é você trocar o voluntarismo, né? Ou seja, eu tenho uma ideia de como resolver
problema de fluxo de processo, mas eu não vou estudar isso de forma mais aprofundada, tenho uma ideia, quero implementar, isso pode terminar gerando um problema maior do que aquele problema que já havia. Você joga para fora o voluntarismo e você traz aí uma espécie de método com teoria para iluminar o problema e você tentar aí achar uma solução. Claro, como disse Dalcio, você minimiza a probabilidade de dar errado e abre a possibilidade de achar uma solução crível e importante para o funcionamento do tribunal. Perfeito. Professores, o que é que não pode faltar no meu pré-projeto? Lembrem-se, Mônica não tem nenhuma familiaridade com com a academia, né? Então, assim, vou lá vou preparar meu pré-projeto, tenho uma ideia que eu acho que vai ser brilhante, sensacional de estudar. Durante 2 anos, né? Que eu vou passar 2 anos me dedicando a isso, vivendo, respirando isso. Acho que vou curtir. Como é que eu faço do meu pré-projeto competitivo? Tá, eu vou dar 2 dicas gerais que eu dou para os meus orientandos lá na universidade. Primeiro, escolha um tema que você gosta muito. Então, veja, são 24 meses, né, de dedicação a um assunto. E se você escolher um tema de forma puramente utilitária, ou escolher porque é o tema da moda, ou escolher porque você acha que o seu chefe vai gostar do tema que você escolheu, por ser 24 meses de dedicação a uma coisa que você não gosta tanto. A chance disso dar errado aumenta muito, porque o trabalho ele vai deixar de ser prazeroso e vai retornar a etimologia da palavra trabalho. Vai ser uma tortura para você. Então, a gente já viu muito aluno, muito discente, que escolheu um tema que não era o tema que ele gostava. O nosso programa, a gente tem essa facilidade, essa abertura, que você que escolhe o seu tema. Então, você tem a liberdade de escolher alguma coisa que te interessa muito. Uma vez que você faz isso, né, a atividade de pesquisa ela deixa de ser um trabalho e passa a ser um prazer. Porque você vai estar gastando seu tempo para conhecer, para aprender mais sobre uma coisa que você escolheu estudar. Então, essa seria a primeira dica. A segunda stalkeie os currículos dos professores. Né? Então, ou seja, veja, né, quais são as pesquisas, quais são os temas que estão sendo desenvolvidos naquele programa que você quer entrar, né? E tente achar algum tema de interesse do programa. Porque você pode vir com uma ideia ou com um tema que ninguém estuda. Isso pode ser um risco à aprovação do seu projeto. Então, imagine, você vai tentar, você escreve o projeto, ele está todo redondo, mas ninguém estuda aquilo naquele programa. Né? Você vai ser vetado? Depende. Tem programas de pós-graduação que vetam. Então, se o seu tema ele é muito distante do que é feito naquele programa, você pode ser já eliminado antes do início do processo. Então, seriam esses 2 cuidados. Escolher um tema que você gosta muito e, se possível, né, compatibilizar esse tema que você escolheu com a linha de atuação do programa que você quer entrar. Se eu colocar meus 2 vinténs aí também, eu acrescentaria nisso a você apostar numa boa ideia. Porque a boa ideia, ela tira as pessoas que vão avaliar o seu projeto da sua zona de conforto. Uma ideia que seja inovadora, uma ideia que seja um estalo interessante, lance luz sobre um problema que ninguém ainda se preocupou. Essas questões têm um peso psíquico interessante e também são estimulantes. E a outra coisa é que muitas vezes temas ou objetos que são contra a maré também são interessantes. Porque a maré vai para um lado, mas você vai, olha, eu estou achando que essa maré está errada, tem uma coisa aqui que pode levar para outro canto. Isso é estimulante. Então, esses pontos de estímulo à criação, que desafiam um pouco você a buscar uma solução, observando tanto a ideia uma boa ideia que seria o quê? Que tem impacto. Uma boa ideia que, quando você resolve, você dá um impacto. Você vai ter um resultado. E também aquelas que você observa que está todo mundo para um lado, mas pode ir para o outro. Um exemplo disso é, sei lá, se a gente pensar, o que é que se fala muito na mídia, se bate muito na mídia, é que a polícia prende e o judiciário solta. A polícia prende e o judiciário solta. Será que é isso mesmo? Será que não tem, nesse intervalo dessa verdade mediatizada, algo que não precisa ser explorado, que não precisa ser se tornado público, para dizer o que é que está acontecendo para a sociedade? Enfim, seria uma coisa meio que remar contra a maré. E aí, manter esse equilíbrio aí agora, né? E para complementar o que então, o meu vintém voltando. Como é que você tem uma boa ideia?
não tem outro caminho, você tem que ler. Certo? Então, você tem que ler teoria. Então, as ideias vão vir da leitura. Ah, professor, mas eu não gosto de ler. Então, não faça pós-graduação. Vai procurar fazer outro tipo de atividade. Né? Um mestrado, um doutorado, né, ele exige que você tenha um ritmo de leitura muito consistente, porque vai ser do confronto entre a teoria que você está lendo no dia a dia e a realidade que essas ideias vão surgir. Então, quando a Hernani diz, né, a polícia prende e o judiciário solta. Por que será? Aí você vai olhar, né, por exemplo, e descobrir que muitas prisões são feitas descumprindo regras básicas, né, de busca e apreensão. Então, está aí a explicação. Então, o judiciário não pode referendar uma prisão que foi, né, ilegal, por exemplo. E aí você encontra por que isso está acontecendo. E aí veja que contribuição interessante. Você vai dizer, né, 98%, né, das prisões realizadas no Brasil, né, tem algum traço de ilegalidade. E aí você acabou de contribuir para o debate público, né, com uma nova informação, mas que surgiu dessa sua inquietação, que surgiu de uma boa ideia. E onde é que eu vou pesquisar o que já foi pesquisado para eu não chover no molhado? Então, deixa eu fazer aqui um jabá de um produto que a gente desenvolveu lá na Universidade Federal de Pernambuco. Esse foi um produto em parceria com o Hugo Medeiros, que ele é professor também do nosso programa e servidor de carreira da CEPLAG, e André Leite, que também atualmente está trabalhando na CEPLAG. A gente produziu a maior base de dados de teses e dissertações da história desse país. Então, a gente conseguiu compilar todas as dissertações de mestrado e todas as teses de doutorado defendidas no Brasil de 1987 até 2022 para todas as áreas do conhecimento. Isso deu mais de 1,5 milhão de registros. Então, isso está público, está disponível. A gente transformou isso num pacote de computador chamado CAPS-R. Qualquer pessoa pode ter acesso a essas planilhas. Então, imagine, Mônica, que você quer ter acesso a todos os trabalhos, né, que citam no título, né, jornalismo. A gente consegue. Todos os trabalhos que citam... Qual foi o teu tema de TCC? Ou você não fez TCC? Fiz 2, inclusive. Sobre o quê? Mas Diga lá. Os 2 foram vídeos. Um deles foi sobre a cultura nordestina, né? Eu fiz meu TCC sobre a missa do vaqueiro. Certo. E um outro sobre aventura. Pronto. Esportes radicais. Eu recebi uma mensagem no Twitter de uma pessoa pedindo as teses e dissertações sobre vaqueiro. Então eu fui na base, mandei o computador buscar, né, vaquejada, vaqueiro, vaca, filtrei tudo e mandei para ele por e-mail. Né? Ele, muito obrigado, professor, vai me ajudar muito na minha dissertação, no meu trabalho. Então, assim, a ideia é essa, é você, né, usar essas ferramentas, mas tem outras, para buscar o que foi produzido sobre o seu tema. Uma plataforma muito útil é o Cielo. Então, quando você for buscar o seu tema, né, coloque no buscador do Google mais Cielo, né, e se você quiser conhecer as plataformas internacionais, use, né, o Gestor, que é um buscador, né, que vai te dar acesso às melhores revistas científicas do mundo. Né? Hoje, você tem o periódico CAPES, que é também uma forma de você conseguir localizar, né, trabalhos que vão ser úteis para o desenvolvimento do seu projeto. Então, você tem que buscar usar essas ferramentas, né, fazer a triagem do que você precisa ler de fato, e depois, naturalmente, as ideias vão surgir. Professores, quais são as linhas de pesquisa atuais, né, do mestrado profissional da UFPE? Bom, a gente tem Como é que elas funcionam? Né? Nós temos um eixo comum, né, que é o eixo central, que é políticas públicas, né? E dentro das políticas públicas, nós subdividimos em 2 linhas. A primeira linha, ela diz respeito à agenda, à formulação de políticas públicas, o relacionamento entre os poderes, toda a dinâmica de estruturação da política pública que tece, né, a cadeia delicada da relação entre os poderes. A gente sabe que toda a política pública ela é formulada, ela precisa ser aprovada pelo Legislativo, também precisa ser referendada pelo Judiciário, ela não pode estar em dissonância da Constituição, etc, etc. É o processo que a gente chama de processo decisório, né? Da lógica do processo decisório está nesse combo. O segundo combo é implementação e avaliação. Ou seja, todo o processo. A política pública ela surge, ela é decidida pelo Executivo, ela começa a ser desenhada e aí a gente precisa implementá-la. Isso cabe a quem? Geralmente ao Executivo, quando se trata de uma política pública do Executivo, ao Legislativo e
quando é uma política pública do judiciário, que existem muitas, né, o CNJ determina inclusive várias, é o próprio judiciário que implementa. Esse processo de implementação existe toda uma teoria e toda uma forma de avaliar e analisar o processo de implementação. A mesma coisa a avaliação. A avaliação é um processo que no Brasil ultimamente tem ganho muito peso, tem ganho muito destaque, que é como você olha para uma política pública e vai verificar se o que ela se propôs, ela está entregando, né? Tem até um prêmio Nobel de Economia que diz que política pública não pode ser feita por boas intenções, tem que ser feita com resultados, porque de boas intenções a gente sabe o que é que está cheio, né? Professor, nesse nosso workshop que nós fizemos aqui na escola, o senhor deu dicas muito práticas, como, por exemplo, o verbo a ser utilizado, né? Como é que essa pergunta, né, essa argumentação deve ser construída, uma coisa que me chamou muitíssimo a atenção. Não use voz passiva. A sua pergunta tem que caber numa respiração. Eu achei isso sensacional. E o poder de concisão que esse candidato tem que ter é absurdo, né? Tem que saber exatamente o que quer. Pois é, veja, se você não consegue colocar a sua pergunta, né, numa frase de 2, 3 linhas, isso mostra que você ainda não tem muita clareza sobre o que vai ser perguntado. Então, se você não sabe qual é a pergunta, né, se você não sabe qual é o caminho, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe exatamente o que você vai investigar, né, a chance de você conseguir terminar essa pesquisa de forma exitosa é muito baixa, porque você ainda não consegue nem saber, né, o que é que te inquieta, né, qual é a tua dúvida. Então, a gente trabalha muito isso lá no programa para forçar a pessoa, né, a, né, literalmente expelir uma questão de pesquisa. Isso exige treinamento. Então, isso não é uma coisa que vai, né, surgir de forma espontânea. Você tem que ser treinado para fazer isso. Por exemplo, ninguém fala, né, o pão foi comido por mim. Né? Veja que frase estranha seria, né, se você falasse isso. Então, se você não fala assim, se você não pensa assim, por que você vai escrever assim? Então, se você começa a escrever, né, com voz passiva, né, você começa a usar mesóclises, por exemplo, né? Deixe para o Rui Barbosa, né, usar mesóclises, você não precisa. E até o próprio CNJ, né, já tem agora essa orientação da linguagem simples. Óbvio, você não vai usar gíria, você não vai usar meme no seu projeto, mas não tem porquê você confundir complexidade linguística com complexidade analítica, certo? O seu texto tem que ser simples, claro. A sua análise vai ser aprofundada, mas você não pode tomar uma coisa pela outra. Então, não é porque você escreve de forma rebuscada, né, e com palavras diferentes que aquele texto vai ser melhor. Ele vai ser pior, porque você está introduzindo mais ruído entre o comunicador, entre o emissor e o receptor da informação. Então, se você não quer ser criticado, tudo bem, pode encher o seu texto de palavras difíceis. Mas se você quer que as pessoas leiam o que você está escrevendo, você tem que fazer o caminho inverso. Então, o que a gente, né, fala lá, você tem que escrever de um jeito que a sua mãe entenda. Né, que você pegue, né, então, sua mãe não é acadêmica, né, ela nunca, né, fez mestrado, doutorado, leva o texto, ela tem que entender. Se ela não está entendendo aquela ideia, é porque ainda está ruim. Então, você ainda não conseguiu, né, escrever de um jeito, né, que qualquer pessoa vai entender. Óbvio, tem os jargões das áreas, tem, né, a questão da linguagem mais técnica de cada área de conhecimento, mas você tem que fazer o esforço para que isso seja minimizado. Tem um caso famoso da matemática, não sei se foi Fermat, que ele escreveu uma carta, né? Enfim, antigamente, né, se correspondia por carta, e no final ele diz, se tivesse mais tempo, escreveria uma carta menor. Porque você, né, reduzir conteúdo é difícil. Né? Fazer uma tese de 600 páginas é muito fácil. Porque você fazer uma de 120, né, que você vai ter que traduzir, o que a Hernani falou, né, ou seja, aquela inovação, em 100 páginas. Em 600 é bom, porque você tem muita gordura para ocupar. Você fazer isso de forma objetiva, clara, já muda de figura. Uma outra coisa que me remeteu agora com a sua fala, remeteu ao workshop, foi essa questão dos verbos, que o senhor tinha falado assim, não use verbos viajados, vá direto ao ponto. A gente pega muito projeto, né, que aí, né, o candidato ou a candidata redige que o principal objetivo desse trabalho é problematizar a questão indígena no Brasil. Veja, né, o que é que a gente pode esperar desse projeto? Ele vai problematizar a questão indígena, que já é um problema. Então, isso mostra que o candidato ou a candidata não sabe o que quer fazer. Porque, né, isso, problematizar, você vai para uma mesa de bar e conversa sobre
temas diversos e abordagens diferenciadas. Mas para um projeto de pesquisa, o caminho tem que ser o contrário. Tem que ser o caminho do recorte. Então, você tem que recortar o objeto. Mesmo, né? Nichar. E quanto mais nichado, melhor. Então, eu vou discutir a questão indígena, né, a partir de tal teoria, né, no caso da etnia tal, em Pernambuco, entre 1950 e 2020. E aí você está recortando o tema, o local, o período, a teoria. Então, isso ajuda muito na sua interlocutor achar crível aquele projeto. Quando você bota de forma muito abrangente, muito geral, com certeza, desse mato não sai cachorro. Por exemplo, um tema que é muito recorrente na área do direito é a judicialização da política. É como você transfere para o campo judicial disputas que estão dentro do âmbito político. Como é que você faz isso? O aluno vai dizer, olha, eu vou problematizar a judicialização da política. Olha, isso não vai levar a nada. Mas vamos refletir sobre... Mas você é terapeuta para refletir? Espelho? Mas se você fizer um recorte, por exemplo, como é que eu consigo analisar processos de judicialização da política? A primeira coisa que eu posso pensar o recorte é um instrumento. Qual é a ação que se ingressa no tribunal que eu consiga capturar esse elemento político e dali fazer uma análise mais detida? Aí você olha para a literatura e vai dizer, olha, ação direta de inconstitucionalidade se tornou a grande ação, etc. Aí depois, mais recentemente, a DPF. São duas ações de grande envergadura e que refletem esse elemento altamente politizado que pode puxar o judiciário para dentro de um debate político. Ao dar uma decisão ou ao não dar uma decisão, o tribunal está um pouco sinalizando se ele quer adentrar ou não nesse campo da política. Então, é uma forma de você, como disse Dalso, objetivizar, né? Fazer o recorte de um problema mais amplo. Eu acho que essa é uma dica sensacional, porque eu tenho sempre a impressão, né, de que assim, quanto mais eu minimizo aqui esse processo, menos interesse vai ter, mas é exatamente o contrário, né? Isso, só uma correção aqui, então não foi Fermat, foi o Pascal que falou. Né, se eu tivesse mais tempo, teria escrito uma carta mais curta. Veja, tem uma de Rui Barbosa que é: quanto pedes de remuneração para desbastar as excrescências que germinam no alto da minha caixa craniana? Veja, o que ele queria saber é quanto é o corte de cabelo. Então, você pode perguntar, né, versão Rui Barbosa, ou pode perguntar o corte de cabelo. Né? Se você optar por Rui Barbosa, de novo, você vai ter muito ruído na sua comunicação e você vai, né, deslocar o foco do leitor para a forma, o que não é interessante num trabalho científico. Né? Você tem que deslocar a atenção para o conteúdo do que você quer comunicar. A forma não pode ser um empecilho, ela tem que ser um facilitador. E no caso específico da confecção, por exemplo, do pré-projeto, pode-se considerar até que é um ponto de desclassificação. Não, ele não vai ser desclassificado, mas, exemplo, tem editais que um dos itens de avaliação é a concisão e clareza da redação. Então, se você começa a fazer muita firula, né, muita voz passiva, frases entre vírgulas, frases intercaladas, um monte de adjetivo, né, você é fominha de vírgula e de ponto final. Então, você faz uma oração com 12, um parágrafo com 12 linhas, sem pontuação, complica muito a compreensão de quem está lendo. Inclusive, se você observa no edital, o vernáculo, né, o uso adequado do vernáculo é um elemento de avaliação. Então, se o avaliador lê um projeto e ele não consegue entender o que você está querendo falar, o Dalso falou sobre a passagem de Rui Barbosa, é o seguinte: erudição e retórica, ela tem seu lugar no mundo, certo? Mas não é num projeto ou num pré-projeto de ingresso ao mestrado profissional. Esse não é o lugar dele. Professores, o que é que de cara desclassifica um pré-projeto? Você já falou algumas coisas, né? Mas... O tamanho do projeto, por exemplo. Se já aconteceu das pessoas colocarem projeto de 20, 30, já teve projeto de 42 páginas. Ora, se a regra está dizendo que o projeto tem que ter de 5 a 8 páginas, e você coloca um projeto de 42 páginas, você vai ser desclassificado. Porque não tem como a gente aceitar, até porque você infringe aí o princípio da proporcionalidade.
né? Você com 42 páginas vai poder colocar muito mais, qualificar muito melhor o problema do que você está tratando, claro, ou não, porque se for um projeto de 42 páginas mal escrito, não vai. Às vezes um de 8 páginas é melhor, para seguir Pascal. E, no fundo, o que a gente quer, se a gente pensar dentro da lógica, qual é a lógica? Por que eles botaram só 5 e 8 páginas se um projeto geralmente tem 20? Porque não é um projeto, é um pré-projeto. O que a gente vai estar focado se a ideia é boa e ela é crível, se a metodologia utilizada fez com que o candidato refletisse realmente sobre o problema e a utilização da metodologia, e que ele tenha domínio sobre o problema, que ele tenha um conhecimento, uma expertise sobre o problema que outras pessoas não tenham. Muitas vezes é um problema dentro da vivência profissional do candidato, que ele conhece muito bem. E esse conhecimento específico, aprofundado que ele tem, é uma arma a seu favor para a aprovação do projeto. Seu poder de convencimento. Né? Exatamente. É um problema. Eu daria aí 3 dicas. Então, dica 1, finalizou o projeto, né, você imprime, que nem faziam os astecas, vai pegar o edital e fazer, né, um checklist. Né? O espaçamento está ok? Tá. Então, você ticou ali no edital. Quantidade de páginas, está dentro do que o edital diz? Tá também. Né? Eu coloquei todas as seções que o edital obriga, né, ter no projeto. Tem também. Isso já vai, né, te ajudar muito, porque evita uma eliminação precoce. Dica 2. Escreva a sua questão de pesquisa já no primeiro parágrafo da primeira página, porque você vai evitar uma crítica muito comum em banca, que é: eu não entendi qual é exatamente a sua questão de pesquisa. Se você faz isso, né, coloca a questão de pesquisa na primeira linha, no primeiro parágrafo da primeira página, em formato interrogativo, com certeza você já livra essa crítica da banca, porque, né, vai estar lá, né? Talvez seja uma pergunta ruim, mas ninguém vai dizer que não estava lá. Então você já melhora muito. A terceira questão eu esqueci, quando lembrar eu falo. Então eu vou lembrando de outras coisas aqui. A gente recebeu algumas perguntas específicas sobre o mestrado profissional daqui, que a gente tá tratando, com ênfase no Poder Judiciário, e a gente falou aqui sobre quantidade de páginas. E uma dúvida foi: a capa conta como página? A gente pode dizer para os nossos colegas aqui, conta ou não conta, façam a capa ou não façam a capa? Então, isso geralmente fica a critério da banca, mas a gente pode já assegurar aqui que a capa não conta. Eu vou comunicar a decisão ao professor Assuero, que é o presidente da banca, e as informações contidas na capa não serão levadas em consideração para a contabilização do espaço de páginas que está previsto no edital. E se eu não quiser fazer uma capa, é problema? Não, pelo contrário. A própria FACEP hoje, né, que é a nossa agência estadual de financiamento, não exige capa dos projetos. Então você já pode começar com o título do projeto, né, a próxima sessão já é a introdução, em que você já vai começar a contar um pouco da sua ideia, né, que vai ser desenvolvida naquele pré-projeto. Naturalmente, a gente acaba se preocupando com a questão metodológica mesmo, né? As regras, o que é que pode me tirar dali, né? Se eu não numerar, se eu numerar antes ou depois do sumário, enfim, essa minúcia de fato é levada em consideração? Claro, exceto o que está especificado lá no edital. Se você gosta de tapioca, gosto. Se você pede uma tapioca com rendada queijo, com queijo e banana. Pronto. E aí a tapioca vem, você experimenta, é deliciosa. Mas se ela vier num pratinho assim meio xoxinho, ou num prato vai fazer diferença do sabor que você vai comer da tapioca? Do sabor, não. Então, é um pouco parecido com como você envelopa o projeto, certo? Essas questões mais formais, não estou dizendo que elas não têm importância, elas têm. Mas elas não são necessariamente um peso que vai ser central na sua aprovação ou na sua reprovação. Muito pelo contrário. O que o avaliador vai olhar é a ideia, é a viabilidade do projeto, é a capacidade do aluno desenvolver esse projeto, a capacidade dele estar inserido naquele problema que ele selecionou, se isso vai ter impacto na dinâmica do trabalho dele, se está inserido dentro da ênfase de Poder Judiciário e políticas públicas. Esses são os elementos mais cruciais. E outra dica aí, para quem vai escrever a metodologia, pelo amor de Deus, não escreva na metodologia que o seu trabalho vai fazer revisão bibliográfica.
Então, esse é um erro muito comum que a gente vê em projetos. Isso está em algum manual do além, que as pessoas lêem o manual e repetem na metodologia. Por quê? Metodologia é como você vai lidar com a evidência do seu problema, seja ela qualitativa ou quantitativa. Revisão bibliográfica é uma parte obrigatória do projeto. Então, você não pode dizer na metodologia que o seu trabalho vai ser revisão bibliográfica, porque isso é óbvio. Tem que ter uma revisão bibliográfica. Se não tiver, você vai revisar o quê? Né? Globo Esporte? Caras? Qual vai ser a fonte de informação se não for revisão bibliográfica? Então, né, não cometa esse deslize. Né, na metodologia, fale, né, como as evidências vão ser colhidas e analisadas. Então, é isso que a gente quer fazer na metodologia. Então, vai fazer questionário? Como? Vai fazer entrevistas? Vai ser aberta? Vai ser semi-estruturada? Quem é o público-alvo? Vai ser uma amostra bola de neve? É uma amostra aleatória? Então, na metodologia, você tem que contar como você vai sistematizar as informações, as evidências, que ao final do trabalho vão te ajudar a concluir para um lado ou para o outro. Não coloque, pelo amor de Deus, referência bibliográfica como procedimento metodológico. E uma boa dica também para vincular a metodologia é quando você pensa os objetivos específicos. Porque a metodologia ela não nasce do nada. Ela nasce porque você, lá atrás, colocou uma ação para ela. Então, onde é que está a ação da metodologia? No objetivo. Então, você vai ter objetivo, lá na minha pergunta, né? Objetivo específico 1. Eu vou fazer isso. Aí, o que é que vai estar na metodologia vinculado ao objetivo específico 1? A metodologia do objetivo específico 1. Como é que eu vou fazer que esse objetivo específico 1 aconteça? Vai ser por entrevista? Vai ser por análise de dados secundário? Vai ser por uma base original de dados? Você tem que dizer como você vai realizar os objetivos específicos. Então, se você tiver 3 objetivos específicos, objetivo específico 1, o 2 e o 3, você vai ter que ter na metodologia a metodologia do objetivo específico 1, do 2 e do 3 alinhadas. Clara, né? Alinhadas. Dá um exemplo para ficar mais concreto. Imagine que seu objetivo específico é identificar a percepção dos servidores do tribunal sobre a qualidade do trabalho. Então, esse é o meu objetivo específico. Eu posso fazer isso de várias formas. Um caminho é fazer um questionário e todo mundo responde. Esse questionário pode ser presencial ou pode ser online. Ou eu posso fazer entrevistas perguntando sobre isso. Ou posso fazer grupo focal e fazer uma entrevista coletiva com todo mundo. Então, ou seja, o mesmo objetivo ele pode ser implementado com metodologias diferentes. Mas essa conexão que a Hernani falou tem que ter. Para você não ter, ao final, uma metodologia que não dialoga com nenhum objetivo. O que não faz nenhum sentido. Porque por que aquilo está ali? Se não está cumprindo nada que você prometeu antes. Então, tem que ter essa vinculação, esse casamento, esse match entre o que foi prometido nos objetivos e como vai ser executado na metodologia. Professores, eu posso, depois de muito pensar, criei aqui o tema do meu pré-projeto, consegui passar, fui selecionada. Mas eu posso mudar o tema do meu pré-projeto? Pode. Sim, né? A gente vive numa sociedade democrática, pode tudo. E às vezes, pode. E pode, né? E às vezes é bom que você mude porque mostra que aquele mestrado surtiu um efeito grande sobre a sua percepção de mundo. A pior coisa, na verdade, que pode acontecer é você entrar num programa com um projeto exatamente igual e sair com ele exatamente igual. Porque isso mostra que aquela sua a passagem pelo mestrado, pelo doutorado, não ajudou em nada. Porque é o mesmo projeto, é a mesma coisa, é a mesma ideia. Então, toda a carga teórica e metodológica que você teve a oportunidade de conhecer, você não utilizou. Ou porque você é bom demais, então você já era muito bom para o mestrado, ou porque você simplesmente ignorou, né, esse conhecimento, que é, com certeza, o mais provável. Né? Se você fosse bom demais, você não estaria fazendo o mestrado nem o doutorado, porque você já teria, né, pelo Divino Espírito Santo, o conhecimento introjetado na sua cabeça, mas não é assim que funciona. Né? Então, ninguém nasce cientista. As pessoas são treinadas para serem cientistas. E tem mais, Mônica, assim, pela experiência que a gente tem já coordenando várias turmas, em torno de 30%, 35%, às vezes até 40% das turmas, elas mudam de alguma forma o seu objeto de estudo. Muitas vezes é um incremento, mas outras vezes é uma mudança radical. Como eu falei ontem, né, eu entrei, quando eu fui fazer meu mestrado, eu entrei com um projeto que era a criação do MDB na Paraíba, na década de 60. E saí com um estudo das ações diretas de inconstitucionalidade, onde as medidas provisórias eram objeto dessas ações. Então,
Nossa. Então, mudei completamente, estimulado por isso. Quer dizer, você entra num ambiente onde você vai ter uma carga de leitura. Agora, veja, é uma coisa importante dizer, para isso acontecer, você tem que realmente mergulhar nos estudos. Não é porque é um mestrado profissional que você não deve ter seguir aquela rotina de leituras, adentrar na liturgia do que é a universidade. Você tem que adentrar, aí sim você vai sentir um pouco esse sentimento, que pode ser de mudança, pode ser de aperfeiçoamento, ou pode ser de continuidade, fazendo aí os incrementos, os ensinamentos que a gente vai adquirindo na caminhada, na trajetória, a gente vai absorvendo e vai aplicando. Eu diria que a experiência é assim para quem cozinha, né? Então, você fazer um projeto de pesquisa é igual você cozinhar. Hoje, né, vai ser rabada. Então, você tem que, né, primeira coisa, juntar os ingredientes. Tem que comprar uma boa rabada, comprar agrião, né, tomate, cebola, alho. Como é que você executa? A execução é exatamente a metodologia. Você vai ter que cozinhar, né, a rabada para tirar um pouco da gordura, você vai ter que cortar a cebola. Então, esse passo a passo, ele tem que estar todo descrito, né, na metodologia. Mas, veja, ninguém sabe fazer isso porque você nunca foi treinado para fazer isso. Então, para você saber, você tem que passar pelo treinamento. No treinamento do mestrado, você vai aprender essas ferramentas. Então, você vai poder saber, né, que combinação você pode fazer para aquela receita ser mais gostosa. Você vai saber o que não fazer, porque pode dar um erro muito grande. Então, você vai começar a entender, né, como funciona essa integração entre teoria e método, porque agora você teve, né, treinamento nos dois. Né? Então, é o chefe que foi treinado, ele sabe agora fazer molho, ele sabe fazer farofa, ele sabe fazer as combinações, né, dos ingredientes que ele tem na mão. E, às vezes, pesquisa é muito isso. Né? Você mira no filé mignon, mas acha um alcatra. E aí? Vai fazer o quê? Então, você tem que ter habilidade para, diante do tipo de dado que você tem, da qualidade de dado que você tem, dar o tratamento melhor possível para aquela informação. E, óbvio, reportar as limitações de forma muito transparente, de forma muito aberta. Então, ciência é isso. É você conseguir investigar um fenômeno, mas também reportar o que você não conseguiu fazer, para que outras pessoas, depois, com outras metodologias, com outros dados, com outras teorias, possam avançar o que você fez. Por isso que a gente tem essa frase, né, do Einstein, que se eu vejo adiante, é porque eu estou nos ombros do gigante. Então, a ciência consegue ver além porque ela acumula conhecimento. Né? E acumula também errando. Né? E quando você vê outra pessoa, vê que você errou, faz por cima, conserta e você avança. Então, né, a ciência tem esse mecanismo de autocorreção, que é uma coisa, enfim, é linda. E usando só o exemplo que o Dawson deu, né, para mudança, às vezes você entra com a receita de rabada, mas você descobre que tem uma receita de camarão. E você prefere camarão. Você gosta mais de camarão, você se sente mais estimulado a fazer uma receita de camarão. Aí você muda. É assim que funciona na vida e não é diferente do mestrado. Vou voltar só um pouquinho agora, um pouquinho para que a gente já está aqui, ó, já passei, né? Já estou até mudando meu tema, mas eu vou voltar aqui ainda para o processo seletivo. Nesse edital especificamente, não vai ser cobrada, não vai ser feita uma seleção, né? uma prova que envolva língua estrangeira. É só nesse ou, de uma maneira geral, o mestrado profissional da universidade não faz essa prova? Veja, a gente já aplicou a prova de língua inglesa algumas vezes. Isso era um grande problema do ponto de vista operacional, porque para você aplicar a prova de língua inglesa, você, de certa forma, tem que saber certificar isso. E a gente fazia isso de forma bastante artesanal. E a gente terminou chegando à conclusão que, dado o objeto de formação, né, na área profissional em políticas públicas, uma grande carga de informação teórica está disponível em língua portuguesa, inclusive traduzido. Então, são todos eles disponibilizados de forma gratuita no site da ENAP, né? E também algumas poucas disciplinas utilizam alguns textos mais focados em tendências mais contemporâneas em inglês, e alguns professores colocam, né, literatura complementar em língua inglesa, em língua espanhola, às vezes em francês, enfim, em outras línguas. Dado também os meios que hoje se tem, tecnológicos, de tradução rápida, né, hoje em dia você coloca um paper
na inteligência artificial, você tem ele totalmente traduzido. A gente chegou à conclusão que era um custo operacional desnecessário e de lá para cá a gente não tem feito. E até então a gente está avaliando se retorna, ou seja, não é certo que amanhã a gente não possa incluir novamente o inglês. Mas hoje, para a atividade de formação que a gente está realizando a nível de mestrado profissional, a gente não tem sentido a necessidade de obrigar o aluno a prestar um exame de inglês para ingressar no curso. Só para complementar o que a Hernani falou, quando eu fiz meu doutorado, a gente tinha a prova de 2 línguas. Então, você tinha o inglês de forma obrigatória e você podia escolher mais um, o francês ou o espanhol. Mas nessa época era muito difícil você conseguir traduzir coisas. Então, eu lembro que na graduação a gente tinha textos em inglês, a gente fazia grupos de estudo, porque tinha alguém que era um pouquinho melhor em inglês, aquela pessoa lia e quem era um pouco pior ficava ali, todo mundo discutindo para tentar extrair alguma informação, né, daquele conteúdo em outra língua. Hoje, como a Hernani falou, assim não justifica, porque mesmo as ferramentas gratuitas fazem isso com eficiência, né, que nenhum tradutor juramentado consegue fazer numa velocidade incrível e 0,800. Então, ficou muito mais acessível, na verdade. Porque você pode agora ter acesso, né, a não só documentos em inglês, mas em cirílico, né, em espanhol, em mandarim, coisa que seria impossível há 5, 10 anos. Então, ou você realmente sabia, tinha o conhecimento daquela língua alternativa para poder consumir o conhecimento, ou você ia ficar de fora. Então, essas ferramentas são assim, muito inclusivas e os candidatos e candidatas, né, têm que, né, fazer uso para que o seu processo de trabalho fique mais rápido e mais eficiente. E que o domínio mesmo da segunda língua não seja um empecilho para a pessoa tentar, né, o mestrado profissional. Pois é, e isso já está caindo. Então, exemplo, no doutorado a gente não pede mais a segunda língua. Até porque teve essa convergência da língua inglesa com uma língua franca da ciência. Então, não tem por que eu sugerir um texto em francês ou em espanhol, porque muito possivelmente aquele texto já está disponível em inglês. Então, há essa convergência. E agora, né, está o mandarim chegando. Então, talvez você tenha muito conteúdo também, né, em mandarim e em inglês. Mas com as ferramentas de inteligência artificial, você consegue ter acesso rápido a qualquer tipo de conteúdo e ter a tradução simultânea, praticamente. Perfeito. A gente está terminando aqui o nosso tema, mas tem uma pergunta que não pode de jeito nenhum faltar. Professores, o momento da seleção. O que é que eu preciso? Para que eu devo estar preparada? Como é que funciona o processo seletivo nesse mestrado? Bom, primeiro, estudar e estudar. Se sobrar um tempinho, estuda mais um pouquinho, né? Porque vamos ter lá a bibliografia, dominar aquela bibliografia vai ser, vamos dizer assim, o green card para você estar ali disputando a vaga, né? Vai ser uma prova de 30 questões, dos quais 20 vão estar vinculados à dinâmica mais teórica da área de políticas públicas e 10 à dinâmica dos métodos, né? E eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, passada essa primeira fase, aí você tem que treinar um pouco para a defesa, estar preparado para fazer uma exposição sintética do que é o seu projeto, estudar o seu projeto para responder rápido e de forma assertiva eventuais questões, e nunca sempre é bom tomar um chazinho de camomila antes para evitar que a tensão trave as ideias e a língua, né? Eu já vi muito candidato, quando entra na frente da banca de qualificação, ele passa assim, uns 2 minutos suando e tentando achar o azimuth. Se situando, né? Em geral, essa defesa dura quanto tempo, professor? As defesas, existe uma regra para isso? A regra é até 20 minutos, mas isso vai depender muito a qualidade do projeto, do pré-projeto, ela diz um pouco sobre o que é a defesa. Às vezes o pré-projeto que passa, a pessoa estudou bastante, mas fez um pré-projeto muito ruim. Então, com 3, 4 perguntas, você certifica que aquele projeto não tem muito fundamento. Então, isso é um elemento. O outro elemento é quando o projeto também é muito bom. Então, ele é muito bom, você faz 3, 4 perguntas, e tem umas que ficam na dúvida. E tem umas que, enfim, a banca geralmente tem as estratégias de fazer, mas eu acredito que na média, 12, 15 minutos por candidato. A dica que eu daria é o seguinte, um dos meus primeiros trabalhos foi numa banca de concurso.
E foi aí que eu aprendi que existem amostras de questões de concurso. E quem faz muito concurso sabe que, com o tempo, as perguntas começam a se repetir. Em banca é a mesma coisa. Porque você não tem um universo infinito de perguntas a serem feitas. Então, qual seria a minha primeira sugestão? Pegue a bibliografia que você tem que trabalhar, tem que ler. Peça para essas ferramentas de IA fazer perguntas como se fosse uma banca examinadora sobre aquele conteúdo. O que é que isso vai acontecer? O que é que isso vai gerar? A inteligência artificial vai acessar o banco de dados dela, de conteúdo, que provavelmente já tem questões prontas e vai reproduzir para que você responda. E aí você já treina o seu estudo respondendo esses itens. A probabilidade disso se repetir na prova é muito grande, porque o avaliador vai estar pensando em perguntas a partir do mesmo conteúdo. Então, é como se você estivesse tentando antecipar o que pode cair. Então, essa seria a primeira dica. A segunda, mais em relação à defesa, à entrevista, se você não sabe a resposta da pergunta, diga de forma sincera. Porque, em geral, você vai estar sendo avaliado por pessoas que sabem mais do tema do que você, que têm mais experiência em banca do que você, que fazem isso para ganhar a vida, na verdade. Então, quantas bancas Hernani já participou? Né? Com certeza mais de 20. Então, ele sabe quando o candidato está fazendo um Information Society. Então, não é melhor você dizer, professor, de fato, eu não sei responder essa pergunta, mas uma vez ingressando nesse mestrado, eu vou gastar toda a minha energia para poder aprender. É muito mais sincero do que você, não. Veja, Montesquieu já dizia que na separação dos poderes e começar a fazer uma enrolação. Porque a banca vai ver que você não sabe a resposta e está tentando enrolar. Isso, para a banca não cola, porque a banca com certeza sabe que você está tentando enrolar. Inclusive, teve uma banca recente no programa que o candidato começou a usar IA para tentar responder as perguntas da banca. Durante a entrevista. E, obviamente, é perceptível que ele estava fazendo uso da inteligência artificial para responder as questões. Ou seja, do outro lado, quem está do lado da banca é simplesmente pessoas que são estudantes muito experientes. Então, o professor nada mais é um estudante muito experiente. Se você vai usar o IA e você ficar assim, a gente vai saber que você está... Então, não tente usar desses artifícios, porque a banca ela vai identificar. Vai identificar. Uma coisa boa que vai ajudar é ensaiar. Simulado, então, né? Fazer um ensaio, né? Chama um amigo, vai para um café, eventualmente um professor, alguém que você tem contato, e, bora fazer simulado, né? Me pergunta sobre o meu projeto. Qual é a pergunta? Qual é o objetivo? Qual é o tempo? Né? Eu estou falando bem, eu estou gaguejando, né? Você entendeu o que eu disse. Porque... Se gravar também deve ser bom, né? Muito, muito. Porque é igual a uma performance, né? Uma performance, né? Como se fosse um show, uma banda. Eu tive banda de rock. Vou fazer a propaganda aqui. Se você for no YouTube, você vai achar o vídeo da minha banda de metal. Você tem que ensaiar, né? Você não vai querer chegar, fazer um show, né? Ninguém nunca ensaiou junto e vai tocar. Se você tem 4 músicos muito experientes, né? Muito, né? Pode até dar certo. Mas para você que está começando, se você não ensaia, né? Vai ser muito difícil, porque a banca vai perceber, né? E assim, nervosismo não é uma coisa que incomoda muito a banca. Pela minha experiência. O candidato nervoso é tranquilo. É esperado até, né? Esperado, né? O ruim é quando o candidato não tem lé com cré, né? Comprou o projeto, por exemplo. Aí você faz uma pergunta sobre o projeto, uma pergunta básica, e a pessoa não sabia responder. Veja, aí liquidou, né? Está liquidado, porque não tem mais para onde ir. Mas nervosismo não é uma coisa que a banca avalia na performance do candidato. É muito mais o conteúdo, né, e a clareza na exposição das ideias. A não ser que ele não consiga fazer isso. Ele consiga, o nervosismo seja tanto que Mas ele não assim, consiga até expor, isso, né? a banca é experiente. Porque quando percebe que o candidato está nervoso, tira uma brincadeira, né, tenta quebrar o gelo, né, pergunta, não fique nervoso não, também você está suando e tal. E pronto, a pessoa, né, quebra o gelo ali e ela consegue apresentar. Perfeito. Porque a banca ela não está ali para fazer... a banca não tem predileção. Então, o papel da banca é realmente ranquear as melhores propostas. E não faz sentido para a banca pegar um candidato que está meio travado e deixar ele travado. A ideia é que ele evolua para ele apresentar, né, como o carnaval, né, as escolas de samba, ele tem que fazer a evolução durante a passarela para a gente poder dar as notas. Senão fica até desproporcional, né? Nós prometemos aos nossos colegas que íamos disponibilizar neste podcast um modelo
para que os candidatos pudessem se inspirar, né? Um modelo... e o senhor até usou um termo ontem, né? Era... Projetos para bebês. Mestrado para bebês, projetos para bebês. Então, isso faz Como é que parte. vai ser isso? Então, Presente. vai ter os dois, certo? Então, para os ouvintes aí, a gente vai disponibilizar um modelo de projeto que já foi pré-testado. Como assim pré-testado? Ele é um projeto que ele já participou de uma seleção pública. E não foi qualquer seleção pública. Ele participou da seleção da ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, né, na área de políticas públicas. Né? E ele foi em primeiro lugar. Né? De quantos? De 100 projetos. Então, ele é um projeto competitivo para que você use como padrão para formatar o seu próprio pré-projeto. O que é que a gente também disponibilizou? Um livro, um guia, chamado Projeto de Pesquisa da Coleção para Bebês. Então, essa é uma coleção, né, que eu elaborei em homenagem ao meu filho, Rudá, de 2 anos, que é uma coleção de material didático na área de pesquisa. Então, tem, né, projetos tem livros sobre correlação, sobre regressão, sobre integridade eleitoral. Então, a gente está expandindo essa coleção, tudo de forma muito mastigadinha. Então, ela se espelha numa coleção chamada Primeiros Passos, que foi muito popular no Brasil na década de 80, 90, em que cada livrinho, né, trazia uma introdução específica a um tema com uma linguagem mais acessível, né, mais superficial, ideal para quem está começando a estudar aquele tema agora. Perfeito. Tinha presente melhor? Nenhum, né? Professores, tem alguma outra coisa que eu deveria ter perguntado e não perguntei? Nos inúmeros encontros que vocês realizam, alguma pergunta que seja recorrente, que a gente não tenha contado aqui para os nossos coleguinhas do tribunal? A gente passou por edital, passou por questão de pesquisa, teoria, metodologia. Acho que a dica final seria isso, assim, não buscar o mestrado, né, simplesmente por questões utilitárias. Porque eu vou fazer o mestrado e vou, sei lá, ganhar um aumento. Né? Porque, tudo bem, né? Com certeza isso é um fator importante, mas se for só isso, né, de novo, você vai estar entrando numa jornada, né, de 24 meses que vai exigir muito do seu tempo. Então, será que vale a pena você dedicar tanto tempo, tanta energia, né, somente por causa, né, do ganho financeiro? Então, assim, pense num tema, né, que você gosta, pense num tema que possa trazer impactos positivos para o seu trabalho, para o seu tribunal, né, para o tribunal, porque essa é a lógica do mestrado profissional. Então, se você entrar no site da CAPES, né, para olhar a descrição do que é um mestrado profissional, né, vai dizer, é um tipo de treinamento orientado à resolução de problemas de pessoas que já estão com algum tipo de trabalho, seja no serviço público ou no serviço privado. Então, né, olhe aí no seu setor o que é que você observou de problema e vá ler a respeito disso para pensar isso teoricamente. Né? Você fazendo esse caminho, né, seguindo as recomendações que a Hernani deu, né, das leituras e seguindo o edital, não tem como dar errado. Né? Você vai ser o próximo mestranda da turma profissional de 2025. Eu quero terminar só com um estímulo, né? Que, como aconteceu com a turma do TRT, né, o nosso programa ele tem bastante vínculos internacionais. Hoje nós estamos com um vínculo muito forte com o Observatório da Justiça Portuguesa, que é sediado na Universidade de Coimbra. Nós terminamos o curso do TRT com um seminário de 1 semana lá em Coimbra. Mais de 20 estudantes participaram, fazendo uma espécie de aprofundamento do que é o mundo do trabalho, as tendências do mundo do trabalho, os problemas do mundo do trabalho na Europa e suas repercussões para a América Latina e para o Brasil, obviamente. Então foi uma coisa muito importante. E também temos abrimos uma parceria com o Instituto Ibero-Americano, que é sediado na Universidade de Salamanca, que também, pode sediar um seminário futuro. Então a minha ideia é que ao final do curso, ao final do mestrado, a gente possa colocar essa cereja do bolo e terminar com um grande seminário de reflexões sobre o problema do poder judiciário na contemporaneidade. Mas aí, Hernani, você bota um problema grande, eu acho, né? Porque vai ser bacalhau em Portugal ou Ramon na Espanha. Enfim, fica aí a dúvida do que é melhor. Que bela dúvida, não é mesmo? Então, professores, muito grata mais uma vez pela contribuição, pela disponibilidade e, obviamente, né, por terem conseguido, como disse o desembargador Jorge Américo, desenrolar
esse processo e a gente ter agora efetivado o primeiro mestrado profissional em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco. A vocês, muitíssimo obrigada. E a vocês que nos acompanham, como eu disse, deleitem-se, aproveitem, ouçam esse material quantas vezes vocês quiserem. E não se esqueçam, os presentinhos vão estar disponíveis na descrição do programa. Um cheiro para o seu estudinho, boa sorte e até breve.